A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages existe aqui em Lages há mais de 100 anos e como organização, como figura jurídica há 67 anos. Você está vendo atrás aqui a foto do nosso templo e nós somos uma igreja viva, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que prega Jesus Cristo, uma igreja com princípios reformados, e nós estamos comemorando ainda a Reforma Protestante, uma igreja que acredita que todos nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, uma igreja que acredita que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele nós podemos chegar até Deus, e uma igreja que acredita que Deus existe e Ele quer estar perto de nós. Por isso enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Será uma alegria ter você conosco. Nossos principais trabalhos são aos domingos. 9 horas da manhã, culto. 10 horas da manhã, escola dominical. E às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Durante a semana nós temos atividades para os homens, para os jovens, para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes, para os casais. Venha participar conosco. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, em frente ao Quero Café, do lado do Cieja. Você é convidado para estar conosco. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e vamos orar para depois nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que nesse momento onde nós vamos estudar um pouco da Tua Palavra, onde o Senhor deixa eu entrar na intimidade das pessoas, onde eu posso, Senhor Deus, falar de Ti, falar da Tua Palavra, falar do Teu amor com elas, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos refaça, Senhor Deus, para termos, Senhor Deus, a vida eterna, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ler aqui a palavra de Deus, eu queria contar uma história para você. Eu queria contar a história de um menino que a todo momento ele passava na frente da loja de brinquedos e olhava e falava assim: olha, eu gosto desse brinquedo. Esse brinquedo parece interessante. Eu queria brincar com esse brinquedo. E um dia ele perguntou para aquela pessoa, para o vendedor, quanto que custava aquele brinquedo. E o vendedor olhou para ele, olhou para o brinquedo, que era um carrinho de controle remoto, virou para aquele menino e falou assim: olha, esse carrinho custa muito dinheiro. Esse carrinho custa R$5.000. Aquele menino, mesmo não passando necessidade em casa, mesmo não tendo problemas financeiros, ele sabia que o pai dele nunca teria dinheiro para comprar aquele carrinho. E vai para casa triste, pois sabia que aquele era um sonho impossível. Era um sonho que nada poderia fazer com que ele se realizasse. Ele até comenta com o pai dele e fala assim: pai, outro dia eu vi uma coisa lá na loja que eu gostei, mas eu sei que o senhor nunca vai ter condições de nos dar isso. Mas eu queria só comentar com você. O pai dele ouve aquilo, fala assim: filho, bem que eu queria te dar esse brinquedo tão lindo que você poderia brincar muito, mas você sabe que mamãe e papai não têm condições de comprar isso para você. Vai ficar só no seu sonho, meu filho. Um dia ele chega
no serviço, o pai chega no serviço, comenta com o pessoal lá dos seus amigos do serviço, fala sobre aquilo e todo mundo concorda e diz, realmente é um sonho. Isso nunca vai poder acontecer. Nisso, o patrão do pai começa a pensar e falar assim, como que eu posso dar um presente, como que eu posso dar um agradecimento para esse funcionário que tanto trabalha bem? O que eu posso fazer para ele que ele precisa? Daí o patrão começou a pensar, eu poderia dar um aumento de salário para ele. Isso é bom, Ele merece? Merece. Vou dar esse aumento de salário para ele. Mas eu não queria só dar esse aumento de salário para ele. Pensou em dar um dinheiro para aquele funcionário pudesse comprar um carro. Mas aí ele viu que o funcionário já tinha um carro. Um carro até razoável, que atendia suas necessidades. Pensou em dar um dinheiro para que aquele funcionário pudesse comprar coisas para o seu lar. E ele falou assim, mas esse meu funcionário, com muito esforço, com muito trabalho, tem conseguido suprir toda a sua casa. O que eu posso ajudar? E foi conversar com outras pessoas da fábrica, e uma pessoa falou assim, olha, fulano ali tem tudo aquilo que ele quer, ele não tem nenhuma ambição de viajar, não tem ambição alguma de fazer, nem conhecer outro país, não tem ambição de ter uma chácara, de ter nada. Ele gosta da vida que ele tem. Mas ele falou outro dia que o filho queria um carro de controle remoto que era muito caro e que só iria ficar no sonho. O patrão ouviu aquilo, entendeu o que ele podia dar. Porque na cabeça do patrão, quando você agrada ao filho, você agrada ao pai também. E o patrão foi lá, comprou aquele carrinho, deu para o pai e falou, entregue para o seu filho. Aquilo nunca poderia ser dele. Aquilo nunca, não poderia ser conquistado através daquilo que o pai poderia fazer. Mas o patrão entendeu que ele gostaria de dar aquele presente. Até mais do que o salário, porque o salário já foi um aumento substancial. Mas ele queria dar um presente para aquele pai, para aquele menino. Nós vamos ver hoje que a salvação que Deus nos dá, a vida eterna que Deus nos dá, também é um presente que Deus nos dá. E eu queria ler com você hoje Efésios capítulo 2, os versículos 1 ao 9, que fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vemos aqui, meu amigo que está acompanhando esse programa, que está assistindo ao Semeando a Vida Eterna hoje, um dos textos principais que nós dizemos que a salvação é somente pela graça, que é um dos pilares da Reforma Protestante.
E a história que eu contei para vocês ilustra como que Deus fez isso conosco. A nossa condição não era nem de funcionário de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos. E a palavra de Deus diz que eu e você éramos pessoas que, por causa da nossa rebeldia contra Deus, de queremos viver a nossa vida do nosso jeito, conforme nós queríamos, e pensando fazer aquilo que nós achávamos que era certo, nós estávamos mortos. E, gente, quando eu penso em morto, eu penso em alguém que não pode ter vida mais, que alguém que não pode escolher, alguém que não pode fazer mais nada para transformar a si mesmo. E Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, que essa era a minha condição e a sua condição. Nós estávamos assim, rebeldes contra Deus, distantes de Deus, como se Deus não existisse mais, e éramos mortos por causa disso. Talvez você olhe para mim e fale assim: Paulo, eu estava morto. Sim, você estava morto. Nós estávamos mortos por causa disso. E interessantemente, diante disso, a gente pode ver e perceber essa morte espiritual que nós estávamos, e onde nós estávamos ali tão distantes de Deus que para nós era como se Deus não existisse mais, fez com que a gente criasse um muro de separação entre nós e Deus. De um lado, Deus abençoando, de um lado, Deus cuidando, de um lado, Deus fazendo o seu trabalho, e de outro lado, nós fazendo ouvidos como se nós não estivéssemos mais percebendo o que Deus fazia. Como se eu e você quiséssemos simplesmente satisfazer a nós mesmos. Deixa eu contar aqui uma questão minha. Talvez seja uma chatice minha. Talvez isso não tenha nada a ver. Mas você vai entender bem o que eu vou falar aqui. Eu acho engraçado pessoas que vão e ajudam os outros, pessoas que vão e colocam ali fotos, vídeos no Instagram, no TikTok, nas outras redes sociais, ajudando as pessoas, dando alimento, fazendo tantas coisas. Porque eu estou dizendo que talvez seja uma chatice minha. Porque quando você coloca numa rede social, a não sei que tenha muita gente que te ajudou, muita gente que deu doações para isso, que você está ajudando alguém, na realidade você não está ajudando a pessoa, você não está amando a pessoa. Na realidade, você ainda está sendo rebelde, e rebelde contra Deus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, e Jesus Cristo aprofundou isso dizendo: vocês devem amar ao próximo assim como eu vos amei. Mas quando a gente divulga tudo isso, a não ser que outras pessoas tenham doado, nós estamos querendo não amar a pessoa, mas nós estamos querendo satisfazer o nosso próprio eu. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui que nós nunca, e Deus fala através do apóstolo Paulo, que nós nunca, através das nossas próprias obras, vamos conseguir ser salvos, vamos conseguir a vida eterna, vamos chegar até Deus, vamos agradar a Deus. E o profeta Isaías fala sobre isso lá no seu livro. Ele diz que todas as nossas obras não passam de trapos de imundície. Então, a gente nunca vai conseguir salvar-se por nós mesmos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que por muito e muito tempo a gente tenta nadar até a praia, mas a gente está em alto mar, e quando você está em alto mar, você não consegue nadar até a praia. Imagine você num barco a 5 quilômetros da costa, da praia. Água gelada, ondas,
Eu e você podemos estar destreinados na natação. Por mais que a gente consiga andar aí 4 quilômetros, quando faltar 1 metro, 1 quilômetro da praia, quando estivermos quase chegando, nossas forças já vão se exaurir e nós vamos morrer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. É isso que Deus diz para nós. Por mais que a gente tente, nós já estamos longe de Deus demais e nós nunca vamos conseguir. Mas a graça, o favor imerecido, o presente imensurável, aquilo que era inalcançável, Deus enviou para nós. Graça significa isso, favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecemos a Jesus Cristo, mas Deus enviou Jesus Cristo por nós. Jesus enviou, se deu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus se enviou por nós para que a gente pudesse ter esperança na nossa vida. Mas isso é um favor imerecido. Quando eu contei a história do menino que queria um brinquedo e foi atendido pelo patrão do pai dele, o patrão já tinha dado um aumento para o pai. Ele não faz parte do contrato trabalhista o patrão dar alguma coisa para o filho, mas o patrão quis dar. E esse favor imerecido foi o que Deus deu para nós, porque o que nós merecíamos mesmo era a morte, por causa da nossa rebeldia, por queremos sempre satisfazer o nosso ego, por queremos sempre refazer e estarmos na luz do palco e brilharmos mais do que o próprio Deus. Mas Deus quis nos dar Jesus Cristo. Deus quis nos amar. Deus deu Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Agora, vida nesse texto e vida eterna nesse texto significa separar, quebrar o muro que havia entre nós e Deus. E agora eu e você podemos estar perto de Deus, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu ajudei o próximo, não por eu ter sido bom, mas porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e deu sua vida por nós. O que eu aprendo desse texto e o que eu quero trazer desse texto para mim e para você hoje? Esse texto é um texto que fala sobre combate à nossa soberba e à nossa autossuficiência. Veja só, a Bíblia inteira diz que Deus resiste aos soberbos, mas atende aos humildes. E esse texto fala sobre isso. Esse texto fala que eu e você precisamos admitir que a nossa autossuficiência, que o nosso orgulho tem nos levado para a destruição, mas a gente precisa viver e viver de um jeito que a gente entenda que Deus é maior do que nós e nós precisamos de Deus na nossa vida. Talvez a gente não entenda muito bem isso, talvez a gente até admita em algum grau essa verdade, mas a gente às vezes não para pensar e não admite isso de verdade. E nós precisamos admitir de verdade. Eu não consigo sobreviver mais por mim mesmo, e eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que a gente precisa reconhecer que nós somos esses nadadores que estavam em alto mar, o navio naufraga, porque a nossa vida naufraga, e a gente está tentando chegar até a praia. Mas por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Isso me faz lembrar de um fato narrado no Novo Testamento, nos Evangelhos,
que Jesus Cristo mandou seus discípulos embora mais cedo e foi orar e deitar. Deitar um pouco e orar. E depois foi atrás deles. Eles tinham ido embora num barco e Jesus foi andando sobre as águas. E Pedro, sempre Pedro, olha para Jesus e fala assim: se és tu, Senhor, manda com que eu vá até o Senhor e eu vou. E Jesus falou: venha, Pedro. E lá foi Pedro, andando sobre as águas. Chegou no meio do caminho, Pedro afundou, porque ele começou a ver as ondas, começou a prestar atenção no vento, e não entendeu que ele não estava andando sobre as águas pela sua própria força, mas ele estava andando porque Jesus Cristo segurava a mão dele. Nós precisamos entender isso, de que eu e você, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada, mas nós precisamos viver e andar segundo a palavra de Deus. Terceira lição que eu tiro desse texto para mim, a terceira lição que eu tiro desse texto para mim, é gratidão a Deus. Porque Jesus Cristo veio ao meu socorro. E Ele veio ao teu socorro também. Você precisa entender que precisa de Jesus na sua vida. A quarta lição, eu não li o versículo 10, mas diz que Deus nos fez, Deus nos salva. E é um presente que Ele me dá para nós, para que a gente seja grato a Ele e viva para Ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento pudemos parar um pouco da nossa vida. O Senhor me deixou entrar na intimidade das pessoas e falar um pouco do Senhor e do que é a salvação somente pela graça, Pai. Queremos, Senhor Deus, te implorar e te suplicar que o Senhor fale e tenha falado ao coração das pessoas, que o Senhor edifique a tua obra na vida delas, que o Senhor as faça com que elas pensem e reflitam e entendam que precisam do Senhor na vida delas, Pai. Abençoa-os, guarde-as, Pai. Faz com que as suas famílias estejam fortalecidas, cuida da saúde de cada pessoa. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa o nosso município, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para ficar com a programação da Nova Era TV. E venha nos visitar. Será um prazer ter você conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Até o próximo programa. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.